Rapaziada, Corinthians recusa a proposta de 186 milhões de reais por Yuri Alberto. Se liga no que a Renata Fã falou, Ronaldo Giovanelli e Samir Carvalho, rapaziada. Será que vende? Será que vira a vender? Se liga. Eu estou assim, imagina Yuri Alberto, que segundo André Cury, seu empresário, recebeu propostas de mais de 180 milhões de reais. Não é possível. Nossa. Não. 50% seria do Zenit, 50% do Corinthians. Mas não é possível um jogador como o Yuri. Imagina, gente. Essa é a primeira proposta. Não. Essa é a Como é que primeira de pode? muitas. Primeira de muitas milhas. Não, mas essa proposta é pequena pra ele. Mas não é maior merece que mais. a do Vitor Roque, por exemplo? Mas pra começar, sim, né? eu Não, só assim, só pra comparar, por exemplo. Ah, mas vamos Mas lá, eu acho Renato. que nesse momento, durante a carreira, pela carreira, o Yuri é maior que o Vitor Roque. O câmbio mudou, né? O Inter vendeu o Yuri por 25 milhões de euros, que em real é um valor menor, inclusive. Claro. Só que hoje o câmbio Que está muito mais alto. o dólar e o euro não eram tão altos. Eu não quero mais. antecipar o sofrimento de ninguém aqui no programa. Você sabe disso. Eu não gosto de ver meus amiguinhos sofrendo. Mas um pombinho, e o mesmo pombinho que tinha me falado do Vitor Roque, daquele jeito, me falou que é a tendência e é muito provável que o Yuri esteja na Europa no meio do ano. Mas com o título Foi o que me paulista falaram. ou não? Então, é o que tá faltando pro Yuri se tornar um grande cara, talvez ídolo até do Corinthians nesse... um cara que tá fazendo é um cara gols, muito salvou do querido, rebaixamento, cara vai ser muito campeão querido. paulista com gol na final. Pra mim merece, talvez Tem seja um o que ele detalhe, precisa pra gente, tem um sair. detalhe. Se o Corinthians... Quem que falou? Se o Corinthians não quiser vender, ele não sai. Claro que a vontade do jogador é preponderante. Só que o Corinthians só tem 50%. Então, daqui a pouco, onde é que você vai encontrar um jogador que fez ontem 24 anos, artilheiro do Brasil na última temporada, cara que dificilmente se machuca pelo valor que vai vender, porque aí tem a reposição, né? Então, se o Corinthians não quiser vender, ele vai ficar. Mas foi um grande negócio, porque os jogadores que foram na troca do Yuri, na transação do Não Yuri, vingaram, valem né? quanto? E quando machuca, o Yuri joga machucado, né? Tem esse ponto também. Pô, jogou com o ombro, a muito imagem do ombro dele tá É louca. É um cara espetacular. Eu venderia fácil. Eu participei disso. Agora, se vocês viram essa imagem, realmente é uma imagem até que impressiona, né? O ombro bem deslocado. Marco Aurélio Cunha, a sua especialidade. Ortopedista, e ele foi lá, jogou e ainda fez o gol que definiu o placar de 1-0 pro Corinthians sobre o Palmeiras. Ó, o Ulisses pedindo para ver como é que é, ó. Na verdade, doutor, né? essas lesões, instabilidades do ombro, né, são instabilidades da articulação humeral, o ombro sai, né, e começa a sair um bloqueio maior ou menor, e isso gera instabilidade, muitas vezes luxação do ombro, e é um tratamento que, para corrigir, é cirúrgico. Se fizer fisioterapia e conseguir manter essa articulação estável, ele joga naturalmente. Incomoda, mas ele pode jogar. É muito comum, e muitos jogadores apresentam isso, né? Mesmo de futebol, não só de outros esportes, como voleibol e basquete. Mas é para pensar, tem que tratar, e ele é um herói aí jogando com dor e tem todo o meu reconhecimento. Olha só, o Corinthians recusou uma proposta de 30 milhões de euros por Yuri Alberto, tá? Quem disse isso foi o agente do jogador, né? O seu André Cury. Nós estamos falando de 186 milhões. Lembrando que não é muita coisa, né? O André Cury também está 30 milhões de euros. O Corinthians só tem 15 desse dinheiro, porque 50% pertence ao Zenit, tá? E outra coisa que eu não gostei aqui, eu vou contrariar o seu André Cury, é o seguinte, abre aspas para ele, né, na entrevista ao GE. O Yuri Alberto veio jogar no Corinthians de graça. O Corinthians gastou R$0. Eu já trouxe proposta de 30 milhões de euros. Só com essa proposta, ele já me pagava e ainda ganhava dinheiro. O Corinthians deve. Aí tudo bem, tá tudo certo. O problema é que não tem nada de graça, não, amigo. O Corinthians deu alguns jogadores na Operação Zenit, tá? E eram promessas, né? Por exemplo, eu não gostava do Duqueiroz, mas o Corinthians, por exemplo... Aliás, foi outro péssimo negócio do Duírio, né? O Corinthians recusou uma proposta de 8,5 milhões de euros pelo Duqueiroz, para depois entregar ele para o Zenit na negociação do Yuri Alberto. Depois o Robert Renan. Esse aqui estava super valorizado. Seleção brasileira, tudo. Enfim, só o Robert Renan já pagava o Yuri Alberto. O Ivan goleiro, aí tudo bem, né? Não vou falar nada. E o Gustavo Mantuan, que também era uma promessa, enfim, com convocações para a seleção de base, jogador que deu certo lá no Zenit. Além disso, o Corinthians deu a preferência do Zenit comprar o Pedro. Essa preferência foi, né, inclusive, exercida, né? E o Pedro, para mim, é bom jogador, tá? Então não tem esse negócio aí, né, de que custo zero, enfim, né?
Clubes que se interessaram pelo Yuri Alberto, né? O Wolverhampton da Inglaterra, West Ham da Inglaterra, Betis da Espanha, enfim, vários clubes que apareceram, o Everton. O Corinthians é maior que todos. O Corinthians é maior que todos que ele citou aqui. Também da Inglaterra. Pelo amor de Deus. Vários clubes apareceram, mas até agora nada efetivo, né? Espero que chegue meio de uma tabela proposta esse time, no meio do ano, tá? Ele foi contratado em 2022, tá? Junto ao Zenit. O jogador passou por altos e baixos no Corinthians, né? Yuri Alberto, quem é você? E está na sua 4ª temporada no Timão. O atacante tem 166 gols em 64... tem 166 partidas e 64 gols, tá? Então são 64 gols em 166 partidas, tá? É um dos principais jogadores do elenco aí, o seu Yuri Alberto. Comente aqui embaixo tudo isso. Rapaziada, eu venderia o Yuri Alberto, nós tá precisando de dinheiro, o Corinthians também tem pouca porcentagem nele, você sabe, é foda, o Corinthians naquelas negociações loucas dele lá. O que me pega é os times que ele vai, meio de tabela, cara. Wolverhampton, Everton, é tudo meio de tabela na Premier League. O Corinthians é muito maior que esses times, cara. Você tá louco. Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. Tamo junto e forte abraço.